Olá, turma C31. Professor Anderson de volta. Agora para conversar um pouquinho sobre o último tópico que eu falei na aula anterior. Que vocês precisavam ter cuidado com a função linear na hora de traçar o gráfico. Por quê? A função linear, ela é uma função que ela tem um coeficiente de proporcionalidade, ela lida com proporção de uma maneira direta, assim, né? Então, o que acontece? Ela sempre vai ser do tipo AX. Eu não tenho uma constante somada, né? Ela é a função linear quando B é igual a zero. Lembra disso? O meu B é igual a zero. Então, ela só tem a inclinação. Ela só tem o A. Apenas inclinação. Proporcionalidade direta. Vocês vão ver bastante função linear, por exemplo, no início da física, onde vocês vão estudar uma coisa chamada movimento retilíneo uniforme. E aí vocês vão ver que a distância percorrida por um carro é a velocidade vezes o tempo. O que é isso aqui? Se eu souber a velocidade, eu vou aplicando o tempo e descobrindo a distância. Olha só, distância igual a velocidade vezes o tempo, nada mais é do que pensar y igual a x. É a mesma coisa. Então, se eu tenho, vou pegar um exemplo, tá? Um carro andando a uma velocidade de 80 km por hora, eu vou ter que a distância é 80 vezes o tempo. 1 hora, 80 km. Meia hora, 40 km. 2 horas, ele vai andar 160 km. Isso aqui é a mesma coisa que escrever y igual a 80x, ou f de x igual a 80x. Certo? Então, assim, o que vai ser meu problema aqui? Como b é igual a zero, na hora de traçar o gráfico, eu sei que vai passar pelo zero. E aí não vai adiantar eu procurar a raiz da equação. Por quê? Porque a raiz da equação da função linear também é no zero. Quando é que 80x vai ser igual a zero? 0 dividido por 80, 0. Caiu no mesmo lugar. E aí eu não tenho 2 pontos. E se eu não tenho 2 pontos, eu não consigo desenhar a reta. O que eu vou precisar fazer quando eu tiver uma função linear? Aplicar um valor. É barbadinha, é fácil. Faz o seguinte, dá um pause, copia essa ideia e eu vou mostrar para vocês a partir de exemplos, a partir desse exemplo mesmo, como é que isso acontece, certo? Olha só. A única coisa que eu vou fazer é mudar de carro para um corredor, tá? Para alguém que está correndo. Então, que distância vai percorrer uma pessoa que está correndo a 8 km por hora, velocidade, vezes o tempo? Isso aqui é a mesma coisa que dizer y igual a 8x. Deixa eu ver se vai dar para ler o vermelho aí. Dá. Beleza.
Tá? Então, o meu A é 8, o meu B é 0. O que eu sei desta função? Que quando eu traçar o meu plano cartesiano, que eu espero que esteja saindo reto, vai passar pela origem, porque o meu B é 0. O que eu vou ter que fazer para achar o segundo ponto? Pessoal, barbada. Eu escolho um valor que me sirva para substituir o x. Por exemplo, aqui, ó, eu pego x igual a 1. Quanto é que é 8 vezes 1? 8. Acabou. É só isso. 1 para frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para cima. Marquei meu segundo ponto. Já posso pegar a minha régua, já posso pegar a minha caneta, já posso traçar o meu gráfico. Certo? Eu escolho o valor. Por que eu estou insistindo para vocês que vocês tenham uma boa escolha de valor? Pelo seguinte, eu pego lá uma segunda função, y igual a menos x sobre 6. Que valor eu vou escolher para esse x? O b é 0. O a é menos 1/6, o b é 0. Que valor eu vou escolher para esse x para deixar fácil construir o meu gráfico? Pensem aí enquanto eu risco o plano cartesiano aqui. Que valor tu escolheria para colocar no lugar do x? Pensa. Coloca o primeiro número que der para dividir por 6. Olha a barbada. Vai passar pela origem. Se o meu x for 6, o meu y vai ser o quê? Menos sobre 6. Menos 6 sobre 6. Que é menos 1. Se eu andar 6 para frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu vou andar 1 para baixo. E eu achei o meu segundo ponto. Num valor que eu escolhi. Por que eu escolhi esse? Porque esse eu não precisava fazer conta. 6 dividido por 6 é 1. Eu sei. E aí? Dava para ter visto antes que ia ser decrescente? Dava, né? O A era negativo. Aqui o A era positivo. Foi crescente. Aqui o A era negativo. Foi decrescente. Vocês vão escolher em que valor vocês vão usar para achar o segundo ponto. Quando eu tenho completinha, bonitinha, eu acho o B e acho a raiz. Quando não está completinha, quando falta o B, eu vou lá, marco a origem e escolho o segundo valor. Certo? Então vamos escrever isso aqui. Ó. Função afim. Função linear. Na função afim, o que a gente faz? Quando eu tenho B, o B é diferente de 0. B no eixo Y, raiz no eixo X. Na função linear, quando meu B é igual a 0, passa
pela origem escolhe um valor para x. Certinho? Não escrevi nenhuma bobagem? Não, né? Então dá um pause aí, copia essas informações e eu já volto. Olha só. Eu quero mostrar isso para vocês, porque vocês vão encontrar isso no futuro. E eu quero que vocês estejam preparados para isso. Tá? A gente não vai trabalhar muito com isso agora. Na verdade, nada. Quase nada, né? Pelo menos não pelo virtual. Se a gente voltar presencial em algum momento, a gente vai conversar sobre isso. Que são os problemas envolvendo as funções, certo? Então aqui, qual a lei da função de compra de canetas de R$ 2,50? Pessoal, o que a gente tem que se dar conta quando a gente tem um problema para poder montar essa função? Primeiro, que eu tenho uma coisa que está variando, que é o x, a minha variável. Que eu tenho uma taxa de variação, que é o meu A. Certo? O meu coeficiente. E que eu tenho um valor fixo, que é a minha constante. Valor constante. Certo? Se eu me lembrar dessas três coisas, eu consigo sempre montar a minha função. Certo? O que está variando na compra de canetas? O que varia na compra de canetas? Varia pelo preço? O que varia? Se eu vou comprar uma, se eu vou comprar duas, se eu vou comprar três. O preço é o resultado. O que varia é quantas eu compro. Então o X é o quantas eu compro. Certo? Tem valor fixo aqui que eu vou pagar independente de comprar ou não caneta? Não, se eu não comprar nenhuma, eu não vou pagar nada. Certo? Então aqui, ó, valor constante não tem. E o que está variando são as minhas canetas. O que vai ser a minha função? A minha função vai ser... O que está variando? As canetas. Quanto eu pago por caneta? R$ 2,50. Barbadinha, né? Olha só. R$ 2,50 por caneta. Segundo exemplo. Qual a lei da função de velocidade final? Olha só, velocidade final. Tem alguma coisa acontecendo aqui. De um objeto que está andando a 20 metros por segundo, velocidade, acelerando a 10 metros por segundo ao quadrado. Opa, se eu estou acelerando, cada segundo eu vou ficar mais rápido. Cada segundo eu vou ficar mais rápido. O que está variando aqui para mim é o meu tempo. O X é o meu tempo. Certo? É ele que está variando. Depois de um segundo, ao invés de estar andando em 20, eu vou estar andando em 30, porque eu acelerei. E depois de mais um segundo, eu vou estar andando a 40. E aí está a minha velocidade final. A minha velocidade final é o meu Y. Eu tenho um valor que eu comecei a história. Tenho. Quando eu comecei a história, eu já estava a 20 metros por segundo. Ele é o meu B. Olha só. A minha função vai ser 10x para cada segundo que eu andar, mais os 20 que eu já tinha começado. Não sei se dá para enxergar, vou tirar essa garrafa daqui.
Eu sempre vou ter que analisar essas situações. Olha essa terceira. Vamos ver se vocês conseguem pensar nela. Qual a lei da função populacional, eu quero saber a população, de uma cidade de 5.000 habitantes? Opa, eu já sei quantos tem na cidade. O meu B aqui, ó, é 5.000. Já tô ligado, ó. Comecei a prestar atenção. E o meu Y é a minha população. Com taxa de crescimento de menos 80 habitantes por ano. A galera tá indo embora ou tá morrendo. Essa cidade vai sumir, vai virar cidade fantasma daqui a pouco. O que está variando aqui? Cada ano, 80 vai embora. Isso é o que está variando. Isso é a minha taxa de variação. A minha taxa de variação é que a cada ano, 80 vai embora. Então, olha só. Minha taxa de variação, 80 por ano, mais 5.000. Certo? Tá indo embora 80 a cada ano, mais os 5.000 que já tinha lá. Então, depois de um ano, vai ter 4.920. Depois de 2 anos, vai ter 4.840. E assim por diante. Eu vou substituir e vai dar o resultado da minha população. Essa é a ideia de lidar com funções. A gente não vai trabalhar com problema agora. A atividade que vocês vão ter vai ser de gráfico da função linear, tá? Eu quero que vocês montem alguns gráficos de função linear. Mas eu quero que vocês já comecem a ficar com essa ideia na cabeça. Porque vocês vão usar isso em química, vão usar isso em física, vão usar isso em biologia. Certo? Eu posso estar falando de uma espécie em extinção lá na biologia. E eu quero saber em quanto tempo está prevista a extinção dessa espécie. Eu posso falar de decaimento de uma molécula, do césio. Quanto vai desaparecendo por ano? Certo? Então, a gente vai estar lidando com esta ideia de ler e conseguir montar funções, principalmente as lineares. Dá um pause e copia para passar a atividade. Então, aqui, ó, só para vocês traçarem os gráficos, tá? Y igual a menos 4x, y igual a 3x, y igual a x, y igual a menos x, certo? Esses 4 gráficos de funções lineares, que eu tenho que atribuir um determinado valor. Vamos fazer uma última para ter algo com fração. Y igual a 3x sobre 5. Ok? 3/5 de x. Traça esses 5 gráficos, bate a fotinho, manda lá pela plataforma e tá valendo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Ó o pause.